Olá pessoal, meu nome é Guilherme Conrado e eu vou apresentar o projeto Arduino das matérias Laboratório de Hardware e Algoritmos de Lógica de Programação. A nossa equipe é composta por 3 integrantes: Guilherme Conrado, Gustavo Lima e Rian Vicente. Nossa equipe escolheu fazer um projeto no qual a finalidade é medir a distância do sensor a um objeto. Com isso, criamos um sensor de distância. Os sensores de distância têm diversas utilidades em uma ampla variedade de aplicações, principalmente quando se trata em medir a distância entre o sensor a um objeto. Alguns exemplos são como evitar colisões. Eles podem ser usados em veículos como carros e drones para evitar colisões com obstáculos. Eles podem alertar o sistema de controle ou até mesmo tomar medidas para evitar acidentes. Podemos utilizar também em medição de nível, como em tanques de armazenamento, caixas d'água ou outros recipientes. Os sensores de distância podem ser utilizados para medir o nível do líquido ou sólido dentro do recipiente. Podemos utilizar também como monitoramento de segurança. Eles podem ser usados em sistema de segurança para detectar intrusões ou monitorar áreas específicas. O projeto consiste em um circuito montado em uma placa de ensaio, conectada a um Arduino. Neste circuito são utilizados 3 LEDs que desempenham a função de criar um ponto de referência em relação ao objeto, que será detectado pelo sensor. Além disso, um sensor também está conectado à mesma placa de ensaio. O funcionamento desse sensor é baseado na emissão de ondas sonoras. Ele emite pulsos de ondas sonoras que se propagam em direção ao objeto. Quando essas ondas sonoras atingem o objeto, elas são refletidas de volta para o sensor. Então, o sensor mede o tempo que leva para essas ondas sonoras sejam emitidas, atinjam o objeto e retornem. A distância é calculada com base em uma programação que leva em consideração a velocidade do som no ar e a diferença de tempo registrada pelo sensor. Isso permite medir de forma precisa a distância entre o sensor e o objeto que está sendo detectado. Esse tipo de tecnologia é comumente conhecido como... A configuração inicial do nosso código em C começa pela importação das bibliotecas necessárias e a definição da função read ultrasonic distance para medir a distância usando o sensor ultrassônico. A função man verifica a configuração inicial do Raspberry Pi, inicializa variáveis para a distância máxima, distância em centímetros e distância em polegadas, e inicializa os pinos do sensor e exibe uma mensagem de inicialização. O código entra em loop infinito, continuamente medindo a distância. Ele mede a distância em centímetros com o sensor ultrassônico e converte para polegadas, para depois exibir na tela. Ele controla o motor DC com base na distância medida, e o motor pode ser desligado se a distância for grande. A direção e a velocidade do motor variam de acordo com a proximidade do objeto, e após cada medição, o código aguarda 1 segundo antes da próxima leitura.